Boa noite, sejam muito bem-vindos à Escola de Paz desse mês de setembro. Sou Bruno Mendes, da comunicação do Colégio Batista Nudolvicense e da PIB São Luís. E esse é um momento de aprendizado para todos nós, colaboradores, responsáveis e pais. A gente visa aqui um desenvolvimento saudável dos alunos, englobando aspectos que vão contribuir para a saúde física, para a saúde mental e para a saúde espiritual das famílias do CBL. E é sempre um prazer nós estarmos aqui reunidos para aprender mais e poder aplicar um pouco mais à luz de especialistas e de à luz da palavra de Deus também, né? Cada temática que nós abordamos aqui. Na escola de paz de hoje, nós vamos refletir sobre o diálogo como regulador emocional do lar. E quem vai nos trazer essa reflexão sobre esse tema é o psicólogo Neemias dos Santos. É formado pela Universidade Federal do Piauí, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, é psicólogo clínico na Universidade Federal do Acre e é docente na área de psicologia da saúde no Centro Universitário Claretiano. Eu vou adicionar ele aqui na nossa conversa. Boa noite, Neemias. Opa, boa noite, tudo Neemias, certinho? quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Espero que seja muito enriquecedor para todos nós. Eu tenho certeza disso. Nós estamos muito felizes com a participação aqui na Escola de Paz. Desejamos que Deus nos abençoe, que Ele te use também através de cada palavra que for falar. E a palavra está contigo. Bacana, gente, obrigado. Eu quero ser bem, assim, bem honesto mesmo, bem sincero de que está sendo um prazer imenso. Talvez alguns não saibam, eu estou bem longe, né, de São Luís do Maranhão, apesar de ser Ludovicense, mas eu estou morando aqui no Acre. Então, poder estar, mesmo que à distância, conversando com irmãos aí em São Luís é um privilégio, uma bênção de Deus para mim. Eu estou muito animado com essa oportunidade. De fato, eu espero que o Senhor possa falar aos nossos corações. O que eu trouxe para a gente pensar e conversar são coisas que acabam sendo um pouco mais delicadas, mas são coisas que igualmente eu tenho absoluta certeza que interessam ao Senhor, nosso Deus, e poder servir também com a minha profissão, para mim também é um privilégio. E assim, vamos lá direto ao ponto, né, para a gente não perder muito tempo. Esse tema, né, Absalão, Absalão, meu filho, tem um livro da literatura, eu não sei se britânica ou norte-americana, mas tem um livro chamado Absalão, Absalão, também fazendo referência a essa história que muitos conhecem. Talvez você que vai assistir essa conversa com os pais já conheça essa história, talvez você não conheça muito bem, mas já deva ter ouvido falar de Absalão. Não importa se você já conhece a história, se você ainda não conhece a história, se você conhece mal ou não conhece muito bem, por favor, presta muita atenção, se liga, mesmo que você já conheça, porque existem alguns detalhes dessa história que hoje eu quero contar para vocês de uma maneira um pouquinho diferenciada, com algumas fotografias diferentes que podem fazer diferença para você. Então, assim, a gente vai fazer a nossa conversa de hoje em três momentos. Se liga para você não se perder entre esses três momentos. E para começar, o primeiro momento ele vem do próprio título, né? Absalão, Absalão, meu filho. Vamos tentar descobrir de onde foi que surgiu essa expressão, né? Apesar de alguns já saberem. E tudo começa exatamente dentro da família do rei Davi, que foi um dos maiores reis da história da humanidade, não só de Israel. E esse rei, ele é muito conhecido por muitos feitos maravilhosos e por ser também um homem que ficou conhecido como sendo um homem segundo o coração de Deus. Falar do rei Davi aqui, para mim, ao mesmo tempo, enche meu coração de temor, porque olhar para esse homem, para essa pessoa que ele era, e
poxa vida, a gente está aqui falando, é, vai falar de situações íntimas da vida dessa pessoa que já morreu faz muito tempo, mas não deixam de ser situações que fizeram parte da vida do rei Davi, que certamente era um homem de Deus, mas que, assim como nós, tinha muitas questões pessoais, dificuldades, e eu vou tentar ao máximo ser muito cuidadoso ao falar desse cara, né? Mas a história começa dentro do contexto familiar do rei Davi, em especial a história do Absalão começa a ser contada a partir de uma situação muito trágica. Então a gente tem aí uma situação envolvendo três irmãos, como eu disse para você. Se você já sabe a história, mesmo assim se liga nos detalhes. A gente tem três irmãos envolvidos nessa história, pelo menos três irmãos, a princípio. E tudo que eu vou contar aqui, tá, pessoal, para vocês, eu não vou mencionar versículo a versículo daquilo que está relatado nas Sagradas Escrituras, sobretudo no segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, e você pode conferir, mas eu, para poder deixar uma forma mais resumida, né, não vou ir citando cada uma das passagens, né, mas você pode conferir e acompanhar, salvo me engano, eu não lembro agora a partir de qual capítulo, se é do capítulo 12, não lembro direito, mas você pode conferir. Então, ah, quem são esses três irmãos? É o próprio Absalão, um outro irmão chamado Amnon e Tamar. Tanto Absalão quanto Tamar são filhos de uma mesma mãe. E o Amnon, ele era o primogênito de Davi, né? Então era o primeiro filho. E a gente sabe que dentro da cultura judaica, a primogenitura era algo muito especial desde o princípio. Até hoje, para a gente mesmo, a ideia do primeiro filho acaba tendo algo muito especial. E, bem, a história não, a Bíblia conta para gente que Tamar era uma mulher muito bonita. E, de alguma forma, o irmão dela se apaixonou por ela. O Amnon, o primogênito, se apaixonou e se apaixonou de uma maneira completamente doentia. E doentia mesmo, porque a Bíblia conta que ele chegou a ficar doente, ele ficou tão triste. Sabe quando a pessoa fica triste e acaba ficando doente de tanta tristeza? Então isso aconteceu com esse cara. E, bem, um certo amigo dele, né, vendo essa tristeza, ele chegou e disse assim: cara, você não pode continuar nessa tristeza, você é filho do rei. Mas Aminon respondeu, né? E esse amigo do Aminon se chamava Jonadab. É uma personagem que é extremamente sagaz e perigosa que aparece na história. Então, Aminon sabia que Tamar era virgem e, além de tudo, era irmã, o que era proibido pela lei dos hebreus que eles tivessem, sei lá, que eles pudessem até se casar ou alguma coisa do tipo. Então, esse amigo, né, conselheiro do Aminon, chegou para ele e disse assim: cara, finge que você está doente, chama ela, ou então pede para o rei Davi para que, de alguma forma, ela possa visitar você e, quando ela estiver aqui na sua casa, você ataca ela. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa, essa é uma história que, se você for lendo, é, nas primeiras cenas que você vai visualizando, você fica até difícil de você vislumbrar que vai acontecer tanta coisa ruim e feia. Mas foi exatamente o que aconteceu. É, Aminon preparou uma armadilha para a própria irmã, ela visitou ele, e durante essa visita ele atacou ela e a violentou sexualmente, estuprou a própria irmã. E a história também conta que logo após isso acontecer, mesmo ela resistindo, lutando e tentando convencer ele do contrário, ele sentiu muito nojo dela. E esse nojo foi tão intenso que a Bíblia relata que foi maior do que o que ele sentia de bom.
por ela antes de consumar essa violência. Então ele pediu para que um servo enxotasse a irmã dele. Então, poxa vida, você pode imaginar a cena dela saindo, sendo expulsa para o lado de fora da residência, da casa, né? E aí Tamar, em um claro sinal público de tristeza, de desolação, de desespero, ela começa a se cobrir de cinzas e sai mesmo pela rua gritando, chorando, cobrindo o rosto de vergonha, até que ela é acudida em algum momento pelo irmão dela, o outro, o Absalão. Quando eles dois se encontram e ela busca abrigo em Absalão, de alguma forma, ela conta o que aconteceu para o Absalão, e aí Absalão diz para ela: olha, não fala sobre isso com ninguém, porque afinal de contas o Amnon é seu irmão. Não cria muita coisa em torno disso. Só que ele mesmo, o próprio Absalão, começou a nutrir um ódio muito grande por causa do mal que Amnon fez para a irmã dele. E esse ódio, ele foi sendo nutrido assim de uma maneira tão ruim que dentro de 2 anos, né, dentro de 2 anos, Absalão esperou e planejou uma armadilha também para o próprio irmão. Então a história conta que Absalão fez dentro da festa da Tosquia, ele chamou todos os filhos, todos os irmãos dele, os filhos do rei Davi, para participar de um banquete. E inclusive chamou também o próprio rei Davi, insistiu para que o rei Davi participasse, e Davi acabou fazendo aquele charme e não compareceu, disse que não ia aparecer porque não queria é, talvez ser muito pesada para Absalão, pesada no sentido de sabe quando você vai na casa de alguém e diz assim, não, porque eu não quero incomodar você, porque você vai ter que fazer comida, depois você vai ter que lavar a louça. Uma justificativa mais ou menos dessa que o rei Davi deu para o filho. Aí depois Absalão começou a insistir para que o rei Davi permitisse que Amnon, aquele que fez a violência sexual contra a própria irmã, que ele participasse desse banquete. Ué, Davi prontamente achou aquilo estranho, chegou a questionar, mas depois da insistência de Absalão, ele acabou liberando, liberando Amnon para participar desse banquete. Bem, gente, a história continua. Eu espero que você esteja me acompanhando, tá? Por favor, esse primeiro momento, é o primeiro momento da nossa conversa, eu preciso que você esteja atento com os detalhes. Então, Absalão prepara essa armadilha, conversa com os servos dele, e aí durante Amnon vai para a festa. Então você imagina comigo a seguinte situação: a gente está no meio aí aqui no Brasil, né? O Natal, por exemplo, é um momento onde as pessoas se encontram e a família se encontra, e geralmente ali é um momento onde coisas que personagens e parentes que você não via há muito tempo, pessoas com quem você brigou durante o ano, quando chega no Natal você tem que se encontrar com essas pessoas. Geralmente esse é o momento onde você está à mesa, é o momento onde você se depara face a face com pessoas com quem você teve conflito. Então imagina, um banquete 2 anos depois de ter ocorrido não apenas um conflito, um mero conflito, mas uma violência, algo vergonhoso dentro da família, praticado entre irmãos, uma coisa terrível e que não foi tratada, não foi resolvida. Uma situação vexatória e humilhante. Então você prepara, você imagina o desconforto que talvez, no mínimo, era de se esperar que ia permeasse o clima daquele banquete, mas estavam todos ali e o Amnon se embebedou. O Amnon bebeu muito, ficou bêbado e Absalão então deu a ordem para que seus servos assassinassem ele. Então, primeiro a gente teve uma situação de estupro e agora a gente tem um assassinato. Então Absalão fez justiça com as próprias mãos,
Aquele ódio que, inclusive, tá, era um ódio que as pessoas percebiam. A gente percebe em algum momento do relato bíblico que a feição de Absalão mudou de uma maneira que as pessoas ao redor dele percebiam que ele não estava bem e que ele passou a odiar Amnon e que aquela situação não havia sido simplesmente esquecida por ele. Então ele mata o próprio irmão. Quando Davi sabe disso, bem, só para abrir um parêntese e voltar um pouquinho na história, só para não ficar parecendo que eu não falei do rei Davi até agora, de fato, quando Davi soube que o filho dele, o primogênito, havia estuprado a própria irmã, ele ficou muito irado. Mas ele ficou muito irado mesmo. Mas ele acabou não fazendo nada em relação a esse assunto. Existem várias hipóteses para isso. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas depois, quando Davi descobre que Absalão matou Amnon, ele fica muito triste, mas muito triste mesmo. E ao mesmo tempo, depois disso, ele começa a perseguir, uma perseguição contra Absalão, e Absalão vai embora da sua própria terra e vai se esconder com o avô materno dele em uma cidade no estrangeiro. Ele passa ali basicamente 2 a 3 anos, segundo nos conta a palavra. Então, durante esse tempo de silêncio, de distanciamento, chegou um momento onde Davi começou a sentir saudades. Ele acabou se contentando com a própria morte de Amnon e começou a sentir saudades de Absalão. Ah, Aí aparece aqui uma outra personagem, um personagem muito importante nessa história, que é um oficial do rei Davi, que é o Joabe. Então Joabe sabe dessa saudade. Claro que ele tem outros interesses, que são interesses pessoais dele, e ele acaba sabendo que o rei está com saudade de Absalão e começa a interceder e mexer os pauzinhos. Ele faz toda uma jogada para que o rei Davi traga e chame Absalão de volta para Jerusalém. E ele consegue. Só que quando o rei Davi diz, pode trazer o Absalão, pode chamar ele. Só que quando Absalão chega, Davi não permite que ele chegue perto do palácio, porque ele não queria ver a face de Absalão. Então, daqui você já começa a perceber que, apesar de Davi sentir saudade do filho, ele não queria ter contato com o filho. Ele não queria ter contato. Você deve imaginar exatamente pelo quê. Mas percebe como isso é conflituoso dentro de um ser humano? Isso acontece às vezes com a gente, né? A gente sente falta de algo, a gente experimenta algum tipo de emoção ou sentimento, mas às vezes a gente não quer ter contato com a pessoa. Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. O fato é que, em Jerusalém, Absalão passou mais 2 anos sem ver o pai dele, sendo completamente ignorado. E aí ele foi pedir ajuda para o Joabe de novo e dizia: Joabe, para que meu pai me chamou para cá? Cara, se fosse para eu vir para cá e ele ficar me ignorando, nem sequer falar comigo, qual o sentido de eu voltar para Jerusalém? A história conta que Absalão chegou inclusive a dizer, a pedir para Joabe dizendo: olha, se eu for culpado, se eu tiver culpa nessa história, então que ele mande me matar, me condene, mas pelo menos que eu consiga ver a face dele, que eu consiga conversar com ele. É ruim quando a gente é ignorado por alguém. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas enfim, depois de um tempo, insistentemente, Absalão conseguiu que seu pai o encontrasse, recebesse ele. Mas, gente, a gente percebe que esse encontro não foi uma coisa muito legal, foi uma coisa meio artificial. Davi, de fato, aceita receber Absalão depois de praticamente, vamos fazer as contas aí, sei lá, acho que 6 a 7 anos, e ele aceita receber o filho. E só que
não há nenhum registro de diálogo nesse momento. Não há uma conversa, nada é falado, nada é ouvido, nada é colocado. Absalão chega diante do rei, se dobra, coloca o rosto dele no chão, em claro sinal de sujeição e humilhação, ou pelo menos ela pretendia aquilo, pretendia ser algo dessa natureza, e Davi apenas dá um beijo na testa de Absalão. É importante notar que esse gesto, ele é um gesto que simboliza, é emblemático do ponto de vista do perdão, né? Significava também que Davi estava perdoando, o rei estava perdoando aquele crime, aquela situação. Bem, pessoal, depois disso, depois dessa introdução, esse encontro, esse reencontro entre Davi e o seu filho acaba não indo bem, é um encontro muito formal, muito distante, muito é, estranho, não é reparador, e depois disso a gente percebe que a coisa só vai ladeira abaixo. Depois disso, Absalão começa a tentar fazer um motim ali contra seu pai, assaltando e roubando os corações de outras pessoas que iam levar as suas causas até o rei. Então ele começou de fato a mobilizar o povo contra o rei. E depois de um tempo ele foi para uma outra cidade e começou a se declarar rei, tentando usurpar o lugar do trono do seu próprio pai. Davi, nesse meio termo, né, foge por causa do conflito que começa a emergir ali. E aí existe um momento onde acontece uma batalha, e nessa batalha entre os homens de Davi e o exército de Israel, que estava ali sob o comando do próprio Absalão, nessa guerra o Absalão acaba se enroscando numa árvore, num carvalho. A história diz que ele tinha, a Bíblia diz que ele tinha cabelos muito grandes, e ele ficou preso exatamente por esses cabelos num carvalho. Ficou engatado, pendurado. E ali ele foi assassinado, né, pelo, pelos soldados de Davi. Então, quando Davi recebe essa notícia, é quando ele expressa, né, com seu coração, seu sentimento de provavelmente de culpa, de arrependimento, de lamento pela morte do filho. Ele visivelmente ele declara isso, né? A Absalão, Absalão, meu filho, quem dera, seria melhor que eu tivesse morrido no teu lugar. Então, gente, pronto. Primeira parte já foi. Eu espero que você tenha prestado muita atenção, porque eu vou exigir isso de você ao longo das próximas duas partes. Então, acontece uma situação muito complicada, ela fica mal resolvida, acontece no contexto familiar, só que você percebe que tem desdobramentos a níveis nacionais. Uma questão familiar. Ela acaba tendo magnitude. Muitas pessoas morreram durante essa batalha, tudo porque houve uma situação que não foi bem tratada dentro do contexto familiar. Então, se vocês tiverem a oportunidade, leiam toda essa história na Bíblia, leiam. Mas leiam, a minha sugestão é que você leia de uma maneira diferente. Observe que é, o escritor, a pessoa que escreveu, o escritor humano, tá? Porque também tem a co-escrita do Senhor Deus que nos deu a palavra, a santa palavra, mas o escritor ele vai fazendo questão de ir fotografando as emoções das pessoas que estão envolvidas nessa história. E é exatamente aqui que a gente entra com a nossa conversa de hoje. A gente vai falar sobre emoção, sobre sentimentos e tal. Então, o autor faz questão de ir fotografando as emoções que foram ah, mobilizando as personagens dessa história e como essas personagens responderam a essas emoções, ou seja, como elas lidaram com as suas emoções. Então, a gente pode perceber, por exemplo, a tristeza de Aminon, pecaminosa inclusive,
de não poder ah, consumar o seu ato. Então ele estava lá, ele começou a ficar doente de tanta tristeza porque não que ele via que ela era sua irmã e que era virgem, então ele não poderia consumar aquele ato. Então, ele fica triste. Como é que ele resolve isso? Ora, tentando se desfazer da tristeza, ele recebe o conselho de um cara. O Jonadab, que foi o amigo dele, entre aspas, que deu conselho, diz assim: você não pode continuar assim triste. Faz isso, que aí você vai ficar bem. A gente, por outro lado, pode ver a tristeza de Tamar pública, a desolação dela. A gente vê o ódio que Absalão começa a nutrir dentro do seu coração, como a afeição dele muda, como as pessoas percebem, poxa, o Absalão não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Ele mudou depois disso. Vocês conseguem percebendo como isso vai sendo devidamente notificado e identificado pelo escritor, então, pelo autor desse livro, de Samuel. Então, de todas essas personagens, eu queria focar em uma pessoa. A gente podia falar sobre todos eles, mas eu quero focar em uma pessoa. Porque esse aqui é um momento voltado para os pais. Então eu quero falar do Davi como pai. E eu sei que muitas pessoas acabam descendo a porrada no Davi como pai. Eu não quero fazer isso aqui. Pelo contrário, eu acho que esse é um momento muito oportuno para a gente se perceber em Davi e exatamente por isso tomarmos uma consciência muito mais realista de que nós, de fato, precisamos sermos, no nosso coração, sondados pelo Senhor, para que a gente não cometa erros dessa mesma natureza e magnitude, como pais, como filhos, como mãe. Então, existe uma conduta de Davi como pai que ela acaba sendo muito enfática ao longo de toda essa história. Se você quiser escolher uma, se quiser fazer um traço muito permanente de como ele conduziu essa história toda, de como ele reagiu a essas situações, de como ele reagiu a esses eventos, você pode, talvez a gente poderia dizer que ele ignorou muito as situações. Mas vamos tentar destrinchar um pouquinho isso daí? Então, essa é a nossa segunda parte, a segunda parte da nossa conversa. Então, a gente vai falar um pouco sobre a conduta de Davi como pai. E aí eu vou trazer alguns pontos que eu separei aqui para a gente conversar. E aí, em cada ponto desse aqui, eu queria trazer algumas reflexões para a gente pensar a partir da nossa realidade, a partir de como somos nós enquanto pais dentro do contexto familiar e de como isso pode repercutir em relação aos nossos filhos, do quanto é importante a gente de fato poder dialogar e estar no face a face com os nossos filhos para evitar tragédias anunciadas como essa que a gente viu na história de Amnon, Tamar e Absalão. Então, o primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é que se você lê a história, você vai perceber que Davi fica muito irado quando ele sabe que Amnon cometeu aquela barbaridade. Ele fica muito irado. Mas ele não toma nenhuma providência quanto a isso. Não há nenhum registro de algo que ele tenha feito. O único registro é o registro da sua emoção, a ira, a raiva. Vamos substituir ira por raiva. Ficou com muita raiva mesmo. Mas não foi feito nada com essa raiva. Talvez você já tenha ouvido, a gente também às vezes fica tomando muito cuidado para a gente não cair naquela de se transformar em justiceiros. Você ouve histórias de pessoas que tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Elas identificam que uma injustiça foi cometida e elas precisam. Foi exatamente o que o Absalão fez. Porém, por outro lado, às vezes a gente esquece de observar que as pessoas a quem cabe
As pessoas que devem zelar pelo exercício da justiça, que no caso era Davi, como pai e como rei, era a responsabilidade dele exercer essa justiça. Quando essas pessoas não zelam pelo exercício da justiça, quando elas se omitem, isso também traz consequências. Essas consequências são muito ruins. E uma dessas consequências, gente, é que eu estou falando aqui dos pais em especial, dentro do contexto familiar, quando ocorrem injustiças no contexto familiar, os filhos vão procurar alguém que possa fazer isso acontecer, ou alguém que deveria ter feito isso. Porque o lar é o lugar, é o primeiro lugar onde se espera que haja justiça. E nós, seres humanos, as nossas emoções, eu queria até, inclusive, aqui abrir um parênteses para trazer a peculiaridade das emoções. As emoções, gente, são reações que elas não são só, sei lá, abstratas, sei lá, espiritualizadas. Não, as emoções elas são reações psicofisiológicas. Quando você fica com raiva ou quando você fica com medo, você não tem só um pensamento. O seu corpo reage assim. E ele foi programado e criado pelo Criador com essas emoções exatamente para que você pudesse compreender as situações não só com o intelecto, mas com todo o seu corpo. Então, as emoções são reações psicofisiológicas. E eu ainda digo mais, as nossas emoções, elas, dentro desse contexto aqui, eu queria propor que a gente enxergasse elas como sendo marcadores axiológicos. O que é a axiologia? A axiologia é aquele ramo da filosofia que estuda os valores e como a gente entende isso do ponto de vista, inclusive, moral e ético. Então, quando a gente vê uma injustiça, a gente se essa injustiça é cometida contra nós mesmos ou contra alguém que a gente ama, a gente não se alegra com isso, a gente odeia isso. E foi isso que aconteceu. Davi odiou, ele ficou com raiva. A raiva é uma emoção muito frequente que a gente experimenta, né? Ele ficou com raiva porque uma injustiça foi cometida, mas nada foi feito a respeito dessa injustiça. E quando eu falava do contexto familiar, quando há injustiça dentro do lar, declarada e não tratada, os filhos, e principalmente os filhos, mas eu estou falando não que seja isso só a exclusividade dos filhos, mas eles vão observar e vão olhar para cima e vão esperar que alguém faça isso, zele por isso. Se você for observar, uma criança, por mais que ela esteja ali nos primórdios, muito incipiente, um desenvolvimento moral muito incipiente, bem no comecinho, mas ela já entende o que é justo, o que é injusto. Uma criança muito, 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 muito novinha, por exemplo, sabe que o brinquedo é dela, ela não vai querer dar para outra pessoa se você tomar o brinquedo e disser, olha, agora vai ser de fulano. Se alguém roubar, ou seja, ela vai se sentir injustiçada. Qual é a reação dela? A reação do corpo inteiro. Ela chora, chora de raiva, chora de tristeza. Ela não sabe nem falar direito, mas ela vai reagir. E quando acontecem injustiças no lar, quando algum dos filhos é tratado de uma maneira injusta, quando um dos cônjuges, quando os filhos veem os pais, um dos pais tratando o outro de uma maneira injusta, com covardia, isso não é simplesmente ignorado pelos filhos. Então, essa, quando a justiça ela não é colocada em exercício por quem deve fazer isso e dentro de um modelo de família como nós entendemos, dentro do cristianismo, o pai, sobretudo, deve ser essa pessoa em primeiro lugar, juntamente com a sua auxiliadora, que é a esposa. Quando o pai ele não faz isso, quando ele não zela pelo exercício da justiça dentro de casa,
isso desenvolve o sentimento de injustiça e muitas vezes de sede de justiça dentro do contexto familiar. Ou seja, alguém que passa a entender assim, se meu pai ou minha mãe não fez justiça, eu vou fazer. Se está acontecendo essa injustiça e ninguém está tomando as rédeas, eu vou fazer. A questão é, quais são as consequências disso? Então, Davi, ele de fato se abstém, ele se ira, ele tem a raiva, mas ele não toma nenhuma decisão. E provavelmente existem muitas, a gente pode ficar aqui imaginando por que foi que Davi não fez nada, mas um dos motivos, uma das hipóteses é de que o fato de Amnon ser o primogênito acabou amolecendo o coração de Davi. Porque, na verdade, Amnon deveria ser punido, e talvez pela lei judaica até mesmo com morte. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes, dentro do contexto familiar, nós nos abstemos de fazer justiça ou de zelar pelo exercício da justiça por causa de favoritismos, por causa de preferências, ou porque nós temos pena do filho. E isso acaba instalando no contexto familiar um clima de injustiça e não é ignorado por todos os membros. Esse é o primeiro ponto. Vamos seguir adiante? Então, o segundo problema aqui na conduta de Davi é que ele não acolhe Tamar. Você percebe que além de ele não punir ou fazer a justiça devida, chamar nós e dizer, você cometeu um pecado e um crime. Você precisa ser punido. Além de ele não ter feito isso, ele não acolhe. Aí o que acontece? Você vai observar que Tamar vai buscar ajuda em Absalão. Ou seja, perdão, acontece uma situação horrenda, mas por que Tamar não procura o pai dela? Por que Tamar não procura o rei? Por que ela não procura o pai, a pessoa que deveria oferecer o máximo de segurança para ela? Eu não sei dizer, mas o fato é que ela vai de encontro a Absalão e a situação é tão assim que Absalão traz ela para morar com ele. Ele bota inclusive até o nome de uma das filhas de Tamar também. E a Bíblia conta que ela passa a viver ali na casa dele de maneira triste e solitária. Triste e solitária. Então, é, gente, eu quero compartilhar uma coisa aqui com vocês que é muito, mas muito, muito, muito sério. Durante a minha formação, a graduação, eu confesso para vocês que eu me preparei muito para trabalhar com situações de transtornos psicológicos, emocionais, transtornos de personalidade, de toda sorte. Eu estudei muito para isso. E eu achava que eu iria encontrar muito disso. De fato, existe. Mas teve uma coisa que me surpreendeu hum, na minha prática clínica e que eu me assusto até hoje, que são as coisas que acontecem dentro de casa. Então, uma das coisas que mais me surpreende, por exemplo, é que a quantidade de abusos de toda a ordem que ocorrem dentro das famílias. Eu vou tratar aqui de um que é o mesmo que é tratado no livro de 2 Samuel, que é o estupro ou o abuso sexual. Vocês não têm ideia do que é ouvir com tanta frequência situações de pessoas, geralmente mulheres, mas muitos homens também, que durante a infância foram abusados sexualmente
que boa parte deles chegou a acionar seus pais, seus avós, seus cuidadores, mas que eles foram simplesmente ignorados a respeito das suas. Para ser bem honesto, alguns deles chegaram a ser culpabilizados. Por exemplo, isso aconteceu porque você seduziu seu avô, você seduziu seu tio. Bem feito para você. Então, quantas vezes, tomando exatamente essa situação, reparem que Tamar é abusada, é estuprada, e ali existe ali cria-se, obviamente, uma ferida psicológica, fora as feridas físicas do momento, mas cria-se uma ferida psicoemocional não tratada, não acolhida por quem deveria acolher. Quem acolhe Tamar? Absalão. E qual é a sugestão de Absalão? Não faz muita questão disso. Afinal de contas, foi seu irmão. Essa é a justificativa que eu ouço com muita frequência. Olha, é melhor isso ficar entre nós. É melhor isso não ser discutido. É melhor não se falar nisso, porque afinal de contas foi seu tio, seu avô. E aí, dentro dessa judiação toda, quantas crianças são obrigadas a conviver diariamente com seus abusadores sem que isso tenha sido tratado, sem que as suas feridas tenham sido tratadas e sem que, ao mínimo, essas pessoas tenham sido confrontadas pelo que fizeram. Quantas vezes a gente ignora as feridas dos nossos filhos? Quantas vezes a gente se abstém de acolher os nossos filhos? Porque a gente acha que eles simplesmente não precisam ser acolhidos. Porque eles vão superar, porque o tempo vai curar, porque não doeu demais, porque não é tão assim relevante, porque é besteira. E quantas vezes a gente acaba deixando que uma outra pessoa acabe se responsabilizando por esse acolhimento? Não é responsabilidade dos filhos mais velhos, por exemplo, se estão dentro de casa, a responsabilidade é imediata, é dos pais. Então, se aconteceu algo, era a responsabilidade de Davi, não de Absalão, de resolver aquela situação. E a maior prova disso é que Absalão, de fato, fez justiça da pior maneira possível. Eu tenho absoluta certeza que isso não trouxe nenhum benefício para Tamar. Esse é o segundo ponto. Espero que vocês ainda estejam aí. Eu vou tentar apressar aqui para a gente não ultrapassar tanto tempo. Vamos para o terceiro ponto, então? Sobre a conduta de Davi nessa situação. A terceira questão é que Davi ignora a situação pública do estupro, ele ignora a mudança na feição do seu filho, Absalão, e ele ignora o perigo do banquete. Três situações que ele ignora. Ele ignora a situação pública do estupro, ou seja, isso não ficou entre quatro paredes. As pessoas começaram a falar sobre isso. Ó, aconteceu isso, Aminon fez isso, e o rei não fez nada. Depois, Absalão começa a mudar, deixa de falar com o irmão, provavelmente há uma ruptura. Davi ignora isso também. Lá na frente, você vai perceber que o Jonadab, inclusive, está lá dentro do palácio e diz assim: olha, quem foi assassinado foi só Absalão, tá? Bem se imaginou que ele iria fazer isso, né? Porque já se via que a feição dele tinha mudado. Então, era perceptível o ódio. O ódio de Absalão foi ignorado. E em terceiro lugar, quando Absalão chega para Davi e diz assim: olha, eu vou fazer um banquete e eu quero que o senhor vá e todos os filhos. E ainda diz assim: não, mas eu quero pelo menos que Aminon esteja. Especificamente, só Aminon, eu quero que ele esteja.
Davi chega a perguntar: mas por que você está? É claro que ali, naquele momento, Davi sabia que havia algo de errado. Ele sabia disso. Porque não foi resolvido, era uma situação que ainda estava lá. Bem, com que frequência você odeia alguém e faz o banquete e do nada aparece alegre para poder convidar essa pessoa a participar, insistindo para que essa pessoa participe desse banquete, dessa festa, dessa confraternização? Pelo contrário, isso aqui é distância, não é assim que funciona. Então, essas três coisas foram ignoradas. E eu queria falar um pouco sobre essas três coisas, sobre essas três evitações, e essas três formas de evitar que Davi teve em relação aos sinais que Absalão estava dando. E esses sinais são sinais emocionais, sentimentais. Ou seja, meu filho está chateado, meu filho cada vez está com afeição diferente, eu ignoro isso. Está dentro de casa. O cara está cada vez mais revoltado. A criança está cada vez mais ansiosa. A criança está cada vez mais agressiva. Eu ignoro isso. Eu vou simplesmente achando que isso é uma fase, que isso aconteceu do nada e que vai sumir do nada também. Existem muitas formas da gente ignorar as situações e os afetos dentro de casa. Eu vou citar alguns que eu separei aqui para vocês. Olha só. A gente finge, a gente finge que está tudo bem. Essa é uma forma de ignorar. A gente romantiza as coisas que estão acontecendo dentro de casa. A gente conta outras narrativas, outras histórias mais bonitinhas. Às vezes a gente se ocupa de outras coisas para a gente não estar presente dentro de casa ou presente com as pessoas do nosso lar. Às vezes a gente simplesmente se ausenta da vida no lar. A gente acaba se tornando completamente alheio às demandas e questões mal resolvidas dos nossos cônjuges e filhos. A gente, inclusive, ignora ou desconhece quem são as pessoas com que os nossos filhos se relacionam, por exemplo. Lembrem que quem sugeriu para que Amnon fizesse o que ele fez foi um amigo, um conselheiro. Quem são as pessoas que aconselham o coração do meu filho? Quem são as pessoas que estão pastoreando, que estão perto, que estão, inclusive, fazendo aquilo que que eu deveria estar fazendo? Quando eu me torno alheio dessas demandas e dessas coisas mal resolvidas, eu permito que as feridas que existem dentro do contexto familiar, dentro do coração da minha família, elas se infeccionem. A gente ignora conflitos e problemas familiares, problemas emocionais, maquiando eles. A gente preenche o nosso tempo, preenche o tempo dos nossos filhos, para que não haja espaço para ver face a face. A gente improvisa e dá um jeito de se encher de viagem, de festa, de banquetes. Veja que a solução do Absalão foi inclusive essa. A gente cria banquetes, festas, tudo isso para a gente meio que criar uma ilusão de que está tudo bem. A gente foge dos nossos próprios conflitos dentro de casa, fazendo coisas que vão nos entreter, que vão nos alegrar. Não que haja nada de ruim nisso, tá, gente? Eu acho que isso é fundamental, é essencial. Só que se a função do lazer é maquiar os conflitos, é uma função completamente deturpada. Emoções que são emoções desagradáveis, como a raiva, a tristeza, elas não podem ser simplesmente maquiadas dentro do contexto da família, elas precisam vir à tona, elas precisam testificar a respeito do que aconteceu,
Se você ficou magoado sobre o quê? Por quê? Quando? Como? Por quem? Com quem? Muitas vezes a gente, como o rei Davi, se abstém de sentar na mesa para poder resolver esses conflitos. Foi o que o rei Davi fez. Ele poderia estar presente naquele banquete. Talvez as coisas teriam sido diferentes. Não sei. Estou só aqui hipotetizando. Mas a presença de Davi ali poderia ter sido diferente, sentada à mesa. Quantas vezes a gente se ausenta da mesa? E quantas vezes a nossa presença na mesa faria diferença na resolução de conflitos? Davi se absteve de estar naquele banquete porque ele sabia que tinha algo errado. E ele ignorou. Isso não faz de Davi alguém terrível, mas isso nos lembra de como nós podemos e somos tão parecidos em muitos aspectos com o rei Davi. A gente não é rei, mas a gente é pai, é mãe. Então, esse foi o terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto, para a gente não demorar muito. Esse é o que é o ponto em que Davi sente saudades de Absalão, mas ele não faz nada. Ele não faz nada para buscar o filho dele, que está exilado, está distante, passou lá 3 anos longe do pai. E Davi não faz nada. Foi necessário que Joabe, lembra aquele oficial do rei, que é meio de confiança, mas enfim, meio tensa a relação dele com Davi? Joabe insistiu e intercedeu para que Davi permitisse que Absalão voltasse para Jerusalém. Só que quando Absalão volta, ele passa 2 anos sendo ignorado. 2 anos. E quero abrir um parêntese aqui sobre o rei sentir saudade. Pô, às vezes a gente sente saudade, mas a gente não quer dar o braço a torcer, né? Às vezes a gente sente que magoou, que foi magoado, mas a gente não quer aproximação. Ou seja, a gente tem um sentimento, tem ali uma emoção em relação a alguém, mas a gente prefere não dá o braço a torcer e não faz nada a respeito disso. E isso mantém situações mal resolvidas das nossas relações, dentro da nossa família, perpetua coisas que vão destruindo os nossos relacionamentos de uma maneira horrível, horrível. Pode não chegar a ser algo do tipo drástico, como uma guerra, como aconteceu entre Absalão e Davi, mas separações, divisões, contendas, ódios, afastamentos, pessoas que passam, sei lá, 6 anos sem se falar, entre pais e filhos, pessoas que adoecem. Então, observem quem é que está fazendo a mediação. É preciso que uma pessoa de fora, um terceiro, fique ali meio que mediando o tempo todo o conflito entre Davi e Absalão. Quem é essa pessoa? Joabe. Só que Joabe não era o cara mais bem intencionado na história. Você vai perceber ao longo do que foi narrado, se você vê o fim de Absalão, você vai ver que Joabe não era bonzinho assim, não. Mas é ele quem está ali o tempo todo mediando. Quantas vezes a gente não quer dar o braço a torcer nos nossos conflitos, mas a gente precisa e fica exigindo, demandando que terceiros fiquem mediando os conflitos, fiquem mediando os nossos conflitos. Pessoas de fora, pessoas que a gente. Será que a gente não observa o quanto isso pode ser perigoso? Pessoas mal intencionadas, Jonadabes e Joabes que de fato acessam a intimidade dos nossos lares e mediam os nossos conflitos, servindo ambas as partes e buscando seus próprios interesses e causando mais degeneração nos relacionamentos. Quem são as pessoas que estão assessorando você nos seus conflitos? Quinto ponto e último. Davi resolve o conflito com um beijo na testa. Eu já falei para vocês e esse beijo ele é um beijo emblemático. Ele é um beijo que simboliza o perdão real. Mas Absalão não estava exigindo e precisando do perdão real. Ele estava precisando do perdão do
pai dele. Do pai dele. Isso faz toda a diferença e para mim isso fica inclusive claro, porque quando Absalão diz assim, olha, eu só preciso ver o meu pai, preciso ver ele, porque eu estou aqui, ele mandou me chamar. Eu não suporto mais ser ignorado. Se fosse para vir para cá e ser ignorado, qual o sentido disso? Se eu for culpado, que ele me mate, que ele me condene, contanto que eu possa ver a face dele. Quantas vezes a gente tenta resolver nossos conflitos sem diálogo? Porque foi isso que aconteceu. Foi um beijo. Mas esse beijo foi formal. Ele não foi um beijo de pai para filho. Foi um beijo de rei para servo. Dentro de casa a gente é pai e filho, mãe e filha. E os filhos não precisam, em primeiro lugar, os filhos não precisam do nosso lado profissional, ou que nós sejamos profissionais dentro de casa, ou das formalidades. Eles precisam do pai e da mãe. E é com os pais que os filhos aprendem sobre perdão, e é com os pais que os filhos aprendem sobre regulação emocional, que é já o que a gente vai falar do terceiro e último ponto dessa conversa. Então, quantas vezes a gente acaba tratando as situações, tentando resolver elas com gestos simples, unilaterais, como um beijo, um aperto de mão, ou situações formais, né, de tá tudo certo, tá tudo jóia, ou não, esquece isso, deixa isso para lá, você está perdoado. São formas que não favorecem a escuta e não favorecem a expressão dos sentimentos, das emoções que ficaram ali. No registro desse encontro no palácio entre Davi e Absalão, não há nenhuma menção a uma conversa. E foi exatamente a partir daí que que Absalão começou a se rebelar contra Davi. A coisa só piorou. Nossos filhos não precisam de resoluções formais de conflitos. Eles precisam do pai humano, daquele pai que sentiu a raiva dele, mas que se arrependeu ou que disse algo que não gostou, ou que sofreu pelo que ele fez, dizer, filho, eu sofri porque você fez isso. Ou então, você me magoou quando fez isso. Testificar a respeito essas emoções, aliás, elas testificam a respeito de coisas que nós vivenciamos, experimentamos. Deus não nos deu emoções à toa. As emoções estão diretamente ligadas com a moralidade no coração do homem. Nós temos emoções e entendemos muitos aspectos da moralidade por causa das emoções. Você se alegra quando a justiça é feita, não é? Por quê? Quem foi que estabeleceu isso? Foi o próprio Deus. Então, quando há injustiça, você se entristece, você quer falar sobre isso, e apesar de a gente ver, e olha como isso é forte, porque isso faz a gente olhar para nós mesmos. Davi foi o cara que escreveu o Salmo, gente. Hoje de manhã eu estava lendo um dos salmos de Davi, lembrando dele e lembrando dessa história, e eu pensava, meu Deus do céu. Inclusive o Salmo 3, salvo me engano, é o salmo que Davi compõe enquanto ele estava fugindo de Absalão. Então, conflitos sem o uso do diálogo, sem a oportunidade de expressar exatamente o que aconteceu, os sentimentos, as emoções, de ser compreendido, de ser escutado, de ser ouvido, de ser atendido, geralmente, geralmente só pioram as feridas. Para a gente concluir, pessoal, eu queria falar sobre a importância, então, do diálogo. Disso que faltou. Disso que faltou nessa situação perdão. Disso que faltou nessa situação entre Aminon, Tamar e Absalão. O diálogo, você pode estar se perguntando assim, mas eu esperava que uma conversa com um psicólogo ele
talvez estivesse falando sobre transtornos mentais e como resolver esses transtornos, etc. e tal, de fato. Mas eu trouxe essa história, minha gente, porque se você for parar para pensar como esses conflitos mal resolvidos dentro do contexto familiar de Davi provocaram ou ganharam uma magnitude tão ampla que chegou a uma guerra civil, não, uma batalha. Então imagina o que os conflitos familiares não podem fazer quando se trata da nossa saúde mental. Ah, se você for observar a omissão de Davi, o fato de ele não trazer o conflito para si, o fato de ele evitar o conflito, o fato de ele não se assentar naquele banquete, de dizer a gente precisa conversar sobre o que aconteceu, deu condições para que o coração de Absalão fosse se tornando algo completamente autodestrutivo. Absalão se autodestruiu. Quantas vezes os filhos estão se autodestruindo de diversas formas? As pessoas têm falado muito hoje sobre self-harming, que é o comportamento autolesivo, e eu ouço demais de muitos desses que se machucam, que se cortam, que os pais sequer notam, ou se notam, ignoram. Comportamentos autodestrutivos, corações que estão se autodestruindo porque simplesmente não sentem que são cuidados, que são valorizados, que são reconhecidos, que são tratados, que são confrontados, que são disciplinados, que são ensinados. Em minha experiência clínica, eu posso dizer para vocês que uma das coisas que eu mais trabalho com as pessoas é a comunicação. Eu trabalho disso o tempo todo. Porque por incrível que pareça, existe assim um déficit de comunicação enorme dentro do contexto familiar. E aí é que entra aqui o aspecto do adoecimento psíquico, porque existem pessoas que desenvolvem, por exemplo, vou citar duas aqui para vocês. Transtorno de ansiedade generalizada, medo de falar em público, sei lá, transtorno de ansiedade generalizada, do ponto de vista geral mesmo, ou os próprios episódios depressivos, diretamente ligados a fraturas profundas no relacionamento dentro do contexto familiar, sobretudo de filhos em relação aos pais. Eu trabalho demais tentando encontrar formas de restabelecer a comunicação entre filhos e pais e a relação entre filhos e pais por causa de déficit de comunicação, ou seja, da dificuldade de comunicar para os pais ou de comunicar para os filhos aquilo que sente, ou seja, suas emoções, seus sentimentos. Isso acaba se transformando numa panela de pressão, acaba mantendo situações que são adoecedoras para todas as partes, não tenha dúvida disso. Emoções e sentimentos que não são comunicados, tratados, podem gerar situações adoecedoras e além de gerar situações, ou se não gerar situações adoecedoras de imediato, geram limitações e entraves para a maneira da pessoa se comunicar com o mundo e para a maneira da pessoa se compreender. Observe só, pelo menos eu consigo identificar na minha prática dois tipos de pessoas assim que frequentemente estão em conflitos do seu relacionamento dentro de casa. São as pessoas que geralmente tendem a ser mais passivas e as pessoas que tendem a ser mais agressivas. Então, as pessoas que têm um pavor dos seus pais, têm pavor de dizer, estou aqui, sei lá, estou mal, não estou bem hoje. Por quê? Porque a comunicação dentro do lar é extremamente agressiva e ela praticamente inviabiliza o diálogo. Diálogo é você poder ou falar, mas também poder ouvir.
quando há esse excesso de agressividade, esse diálogo acaba sendo inviabilizado, ele acaba sendo minado, diminuído. Por outro lado, tem famílias onde as pessoas não se comunicam, não é porque é proibido, ou porque são muito agressivos, mas em muitos casos é porque as pessoas simplesmente evitam o conflito a qualquer custo, a qualquer custo. E a evitação do conflito, ou seja, não tratar dos problemas, acaba perpetuando as situações que são adoecedoras, acabam sendo situações adoecedoras. Muita gente entende que conflito é pecado. Conflito em si é pecado. Muita gente entende isso. Mas o conflito em si não é pecado. Se você vive com outras pessoas, vai haver conflito. Não há como você fugir disso. E todas as vezes que você reúne todas as formas possíveis para evitar esses conflitos, você está tentando se enganar e está tentando mentir para si mesmo. Não tem como. A diferença está em como você maneja esses conflitos. Então, quando os filhos sabem que pode haver o conflito dentro do lar, porque há pessoas que vão manejar esse conflito, as coisas caminham de uma maneira bem mais legal. Elas tanto se permitem isso, quanto elas se, uh, se zelam para que isso não extrapole. Mas o que acontece é que quando um conflito é evitado durante muito tempo, quando ele eclode, geralmente não, as coisas não vão ser boas. Uh, eu tenho conversado com muita gente que simplesmente não sabe o que é dialogar. Eu sei que a conversa não resolve tudo, tá, gente? Eu não estou aqui apresentando a solução para todos os problemas familiares. Mas o número de pessoas e de famílias, e de pessoas que não sabem sequer o que é dialogar, porque é isso que muitas vezes eu ensino as pessoas a dialogarem dentro de casa. Muita gente não sabe dialogar. E o déficit nessa capacidade de comunicação, esse déficit, porque a gente aprende a se comunicar com os nossos pais, com as pessoas que cuidam da gente desde cedo, esse déficit de habilidade, de dialogicidade intrafamiliar na resolução dos conflitos, muitas vezes acaba favorecendo um déficit no repertório ou nos recursos que o indivíduo tem para lidar com seus conflitos internos. Ou seja, quando uma pessoa que sabe se comunicar, ou seja, alguém que acaba tendo melhores habilidades comunicativas, geralmente são pessoas que conseguem reconhecer melhor suas próprias emoções e lidar com elas, lidar com seus próprios conflitos internos. E é por isso que eu digo e tenho apresentado nessa nossa conversa que o diálogo é uma importante variável na regulação emocional, na maneira como você está ensinando os seus filhos a resolverem conflitos e a expressarem e compreenderem e manejarem as suas emoções e os seus próprios sentimentos, sem que eles destruam outras pessoas e sem que eles se autodestruam também desse processo. A psicologia, como ciência, como profissão, pode contribuir dentro desse aspecto, na medida em que ajuda, por exemplo, dentro de um processo psicoterapêutico individual, pessoas que não sabem, de fato, falar, não sabem perceber sequer seus próprios sentimentos, suas emoções, a desenvolverem, a aprenderem novas formas de se colocar, de falar de si, de ouvir o outro, de considerar o outro, de poder também se colocar. Ou, por outro lado, um processo psicoterapêutico que esteja propondo uma intervenção mais familiar, ajuda na mediação de conflitos e no estabelecimento de novos padrões de resolução de conflitos. Então, meus queridos, acho que era isso que eu tinha para trazer nesse momento. Eu sei que muita coisa pode ter sido só aberta aqui nessa conversa, mas eu espero que algumas das coisas que eu quis trazer para vocês possam ser abençoador de alguma forma
como essa palavra, essa história tem muito a me ensinar, espero que também possa ensinar e abrir os nossos olhos a respeito de muitas coisas que às vezes são ignoradas dentro do contexto familiar. E é isso. Obrigado pela oportunidade e encerro por aqui, né, a minha contribuição. Neemias, que palavra importante, que reflexão, viu? É inevitável a gente não pensar nas nossas famílias, né? Enquanto essas questões elas são importantes de serem, da gente prestar atenção no nosso lar, né? Todos nós temos marcas das nossas criações, né? E claro que isso vai formar nossa identidade, que nós possamos, como, como pais, como filhos, atentar aos nossos familiares, né? E buscar realmente esse relacionamento que gera bons frutos, né, e que evita marcas pesadas para o futuro. Eu quero muito, mais uma vez, te agradecer. Deixa aí teus contatos aí para o pessoal que quiser saber, né, quiser perguntar alguma coisa depois. Cara, eu fiz recentemente, eu fiz um perfil no Instagram. A minha esposa é a minha assessora aí nesses assuntos. Ela tem me ensinado as manhas, né? Mas eu tenho um perfil, eu fico colocando algumas coisas por lá relacionadas à psicologia, ao cristianismo também, à vida cristã e ao cuidado da alma. Então, o meu perfil é Neemias PC, só que tem um detalhe. Meu pai, ele enfeitou o Neemias para não ficar só o basicão. Ao invés de ser Neemias com um I, ele botou Neemias com Y. Então é Neemiaspsi, Neemias PC. Então qualquer coisa, manda uma mensagem por Beleza, lá que aí a gente bate papo. beleza. O perfil do Neemias vai estar aqui na descrição do vídeo. Está lá no Instagram também do CBL, para quem quiser também entrar em contato. Esse negócio do nome é particularidade dos pais, né? O meu é com dois N's, Bruno com dois N's. Para Vai deixar mais entender. chique. Tá funcionando, né? É isso. É, Pessoal, você que está aí em casa, muito obrigado por participar da nossa Escola de Paz. Foi um prazer ter você aqui conosco. Mês que vem tem mais uma. E o CBL sempre está tendo várias programações aí para você acompanhar. Todas as segundas nós temos devocionais para a educação infantil, para o ensino fundamental 1 e as quintas para o fundamental 2. Nós também temos tido várias palestras temáticas. Nós tivemos recentemente do Setembro Amarelo, com a Lisandra Sandré. Amanhã nós teremos uma programação com o Detran, que vai ser transmitida também a partir das 9 da manhã no YouTube do CBL. E eu quero logo reforçar o convite para vocês a participarem do nosso aniversário de 30 anos. Nós estamos preparando uma programação especial no dia 8 de outubro, sexta-feira que vem, às 18 horas. Em breve, nas nossas redes sociais, e os alunos e pais também estarão sendo comunicados local, horário, como é que vai funcionar. E vai ser um prazer ter você conosco. Neemias, se você puder participar online, vai ser uma maravilha, né? O que, o que a distância física deixa de desvantagem, hoje o mundo virtual nos trouxe essa vantagem de ter tu aqui falando com a gente, né? E foi muito bom. Eu tenho certeza que vai ser um prazer ter você aqui conosco também acompanhando o nosso aniversário, nosso culto de aniversário. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Que Deus possa dar um restante de semana abençoado para todos nós. Até mais.